Bom dia a todos, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Muito bom dia também para quem está nos assistindo pelos canais do YouTube. E aqui já é a terceira vez que eu dou bom dia, porque eu gosto de dar bom dia para vocês. Eu espero que agora vocês já estejam me escutando bem. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as novas projeções do relatório Focus, mas não só isso, então já vamos passar correndo aqui pelos nossos destaques do dia, porque teve fechamento negativo na sexta-feira no nosso Ibovespa, mas não o suficiente para levar a semana para o negativo. A semana fechou positiva depois de vários tropeços, mas com queda na sexta. E a gente vai explicar da onde veio essa queda. Porque não veio, por exemplo, do setor de commodities, principalmente aquelas empresas ligadas ao petróleo. Foi mais um dia de alta no petróleo, mas, como falei, não o suficiente para mudar o humor e deslocar a nossa bolsa para o terreno positivo. Mas não para por aí, porque hoje a gente vai falar dele de novo. Vamos falar de Donald Trump, que voltou aí a subir o tom e disse que, na verdade, disse que poderia tomar o petróleo do Irã e considera o controle da ilha de Karg. O presidente também afirmou que isso exigiria presença militar prolongada na ilha, responsável por 90% das exportações do petróleo no Irã. E assim, gente, Donald Trump, se é que alguém acreditava que esse não era o interesse dele, agora a gente já tem uma certeza, ou pelo menos a própria fala do presidente dos Estados Unidos, que falou que gostaria ou poderia tomar o petróleo iraniano, já também subindo o tom e tentando mostrar que se ele quiser ou se ele mirar nisso, ele pode fazer, como ele já fez com outros locais e já falou coisas parecidas. E a gente pode citar um monte de exemplos, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque a gente também tem o IGPM que saiu nessa semana, nessa segunda-feira, subiu 0,52%, depois de cair em fevereiro, e a gente vai olhar o raio-x desse GPM para ver de onde veio essa alta. Essa alta veio dos preços ao produtor, veio dos preços ao consumidor, como isso afeta nosso bolso, até porque IGPM, o famoso índice do aluguel, tem alguns preços que são sensíveis a dólar, tem alguns preços ali que são aos produtores, e isso é importante da gente entender, porque acaba sendo até uma forma do que esperar para os preços ao consumidor quando tiver a medição final do IBGE. Então, será que tem alguns itens que já estavam aparecendo no IPCA 15, foram reforçados no IGPM e podem aparecer no IPCA final? É isso que a gente vai tentar responder para vocês. Além disso, a gente tem mais um assunto aqui na nossa pauta, espero que dê tempo, que é a projeção da inflação desse ano, que voltou a subir no relatório Focus, o famoso relatório que escuta o mercado e acaba sendo um grande garoto de recados do mercado financeiro, já que é ele que responde à pesquisa. Então a gente vai falar sobre esses assuntos hoje, não vamos perder tempo, agora que vocês estão me escutando, a gente já vai passar pelo fechamento do dia, na verdade fechamento da semana passada, para já ficar de olho aí o que aconteceu. Mas antes, vamos falar da nossa agenda rapidinho aqui, vou tentar correr com vocês. Hoje é ritmo narração de futebol aqui. Às 6 horas da manhã, a Comissão Europeia divulgou o Índice de Confiança do Consumidor e o Sentimento Econômico Final de março. Às 8 horas saiu o IGPM aqui no Brasil, divulgação da FGV, e a FGV também divulgou a sondagem do comércio e dos serviços, que já adianto para vocês, nenhum dos dois veio bem. Então, o sentimento do comércio e dos serviços caiu nesse mês de março. Às 8h25 teve Boletim Focus, velho conhecido nosso, semanal da segunda-feira, assunto aqui do programa nessa manhã, mas não para por aí, tem mais um pouquinho de agenda. Às 8h30 o Banco Central divulgou a nota de crédito, 9 horas da manhã foi a hora da Alemanha divulgar o Índice de Preços ao Consumidor preliminar de março, e às 9h30 teve o Brasilzão aqui divulgando o resultado primário do governo central. Às 11h30 nos Estados Unidos, daqui a pouco, quem fala é Jerome Powell. Então isso deve ficar no radar, deve ganhar um pouco mais de holofote, ainda mais pensando nesse momento de incerteza em relação à política monetária dos Estados Unidos. E ele participa de uma discussão moderada na Universidade de Harvard. Às 10h30 na China,
tem PMI composto, industrial e de serviços de março, mas não a medição da S&P Global, aquela que a gente compara com outros países, mas sim a da NBS, que é chinesa. Então é a outra medição que acaba trazendo essa visão até para comparar com o S&P e ver se estão indo na mesma direção, já que a metodologia é diferente. Já indo para o nosso fechamento, engatando aqui uma coisa na outra, Ibovespa caiu 0,64 na sexta, mas fechou a semana no positivo. Vamos entender por quê, da onde veio esse ímpeto do Ibovespa para conseguir ficar no positivo na semana, apesar das quedas que a gente acabou acompanhando mais para o fim da semana. O fim foi mais negativo, né, ali do meio para o fim da semana, o Ibovespa tomba para o lado negativo, muito influenciado por Nova York, inclusive, quando o humor virou em Nova York, quando as bolsas lá foram para o negativo, o Ibovespa respondeu na mesma proporção, acabou às vezes até perdendo um pouquinho de fôlego que tinha para ficar no positivo e acompanhou esses ventos vindos de Nova York. Então, Nova York soprou e aqui os dominozinhos chegaram e caíram também. Mas isso porque a gente tem, mais uma vez, o cenário internacional se impondo em relação ao cenário doméstico. O cenário doméstico está praticamente em terceiro plano, eu diria. Não há indicador sozinho que consiga fazer com que o Ibovespa ganhe fôlego ou sustente alta se a gente tiver o humor deteriorado de forma internacional. Isso porque o conflito no Oriente Médio tem se colocado em primeiro plano o tempo todo. E qualquer fala em relação a esse conflito também acaba tomando protagonismo e isso normalmente chega primeiro em Nova York e aí acaba chegando contágio, contaminando aqui o nosso Brasilzão. E sexta-feira não foi diferente. A Bolsa até ensaiou uma alta, chegou a ficar ali perto do 0 a 0, mas quando as bolsas em Nova York caíram e não caíram pouco, né? Vocês estão vendo o Nasdaq aqui caindo 2,15 e S&P 1,67, as bolsas por lá, quando elas adentram e intensificam a queda, então adentram esse terreno e intensificam a queda, a bolsa aqui vai para o negativo e nem as ações ligadas ao petróleo, as commodities que estavam sustentando algum fôlego conseguem reverter. E aí o Ibovespa fecha 0,64 em queda e uma queda muito até motivada ali com a participação dos grandes bancos e do setor financeiro. Então, apesar da gente ter acompanhado durante o dia a alta ali de ações ligadas ao petróleo ou ligadas às commodities, não foi suficiente para manter o Ibovespa no terreno positivo. Foi um dia aí de mudança realmente de direção, mudança de humor, coisa que a gente viu acontecer em alguns dias no fim da semana. Porque o começo da semana o Ibovespa teve fôlego, subiu bastante, recuperou perdas da semana anterior. Então, aquele movimento de gangorra que eu vivo falando aqui, que depende muito desse cenário internacional, continua acontecendo. Mais uma vez, a gente vê o Ibovespa oscilando entre perdas e ganhos, recuperando, claro, parte das perdas na semana, mas tendo mais um dia negativo impulsionado pelo cenário internacional, que, como falei, está se colocando à frente, está com maior protagonismo e a gente deve continuar acompanhando essa situação enquanto o conflito durar. E para Donald Trump, parece que a coisa mudou também, né? Ele que vinha falando que o conflito estava perto do final, que as coisas estavam sendo negociadas, as condições estavam sendo negociadas com o Irã e que ele teria ali uma maior previsibilidade de fim da guerra. Agora a gente vê o discurso mudando mais uma vez, né? Donald Trump muda a fala, e agora ele volta a subir o tom contra o Irã. Eu vou até separar aqui algumas falas de Donald Trump para vocês. Mas ele muda e sobe o tom, falando que ele poderia pegar ali o petróleo iraniano se ele quiser, inclusive já mirando na ilha de Karg. E isso é importante porque a gente está falando de um local que produz 90% do petróleo no Irã. Então, ele coloca uma mira em uma região específica, e aqui eu acho que cai a máscara, se é que ele ainda tinha alguma máscara para esconder o seu horroroso bronzeamento artificial, se tinha alguma máscara ali, ela caiu, porque mais uma vez, assim como ele fez com a Venezuela, ele acabou mostrando que o interesse dele é em petróleo.
O interesse dele é na commodity e na região produtora da commodity. Não só tem essa notícia, mas também tem a notícia que saiu hoje de manhãzinha do Jamil Chad, que mostra justamente essa subida de tom do Donald Trump. Não só falando que ele poderia pegar para ele a região produtora de petróleo, e aqui dando aquele recado que, se ele quiser, ele vai tentar conquistar aquela nova região. E como a gente estava brincando lá na redação hoje de manhã, é o neocolonialismo com bronzeamento mesmo. Ele está ali olhando para regiões que tenham commodities, que tenham materiais, minerais de seu interesse e começa, ou até posicionamentos geopolíticos de seu interesse, e ele começa a tomar esses lugares como se ele fosse um grande dono do mundo e todo mundo tivesse que servir, todo mundo aqui, no sentido literal da coisa, servir a seus interesses, interesses do seu governo e do que ele acha que é interessante para os Estados Unidos, que não necessariamente é. E o petróleo nunca foi, ali para mim pelo menos, nunca foi escondido que Donald Trump tinha interesse em petróleo, afinal, ele deixou isso muito evidente. E depois de atacar a Venezuela, sequestrar a presidente, ele falou sobre o petróleo venezuelano, agora ele fala sobre o petróleo iraniano, e quando ele começa a falar de alguma região, como ele fez com a Groenlândia, como ele falou de Cuba, é sempre nesse sentido de novo colonialismo mesmo, de colocar ali os seus interesses e que esses países os sirvam, né? Ou os sirvam os próprios interesses dos Estados Unidos. E quando eu falo que ele subiu o tom, né, ele anunciou, e aqui eu estou pegando a própria notícia do Jamil Chad, que ele anunciou na segunda-feira nas suas redes sociais, porque a gente sabe que Donald Trump também governa muito por redes sociais, que está negociando com autoridades iranianas o fim da guerra, mas fez uma ameaça, sempre nesse morde-a-sopra Donald Trump. Então ele fala que está negociando, mas sempre subindo o tom, sempre se colocando em outro patamar de negociação, sempre negociando de cima para baixo com tons de ameaça. E o tom de ameaça dessa vez foi um alerta que, se não houver acordo, ele vai explodir os poços de petróleo no país. Então, assim, o recado acaba sendo muito direto e muito claro. Ou negociam nos termos que ele quer e sejam ali submissos ao que ele quer, ou ele vai usar cada vez mais a força militar e bélica. E isso é um posicionamento que não vem de hoje. Para quem acompanha aqui o mercado de investimentos, a gente está falando dessa forma de negociação do Donald Trump desde o começo do seu governo e desde do tarifaço, que ele fez a mesma coisa. Ou concordava com ele, ou ele ia subindo cada vez mais o tom. E quem tinha ali poder de segurar a negociação, que segurasse, mas muitos países se submeteram por não querer ali disputar ou indispor com os Estados Unidos. E mesmo esses países, como foi o caso da Índia, depois acabaram tendo tarifas altíssimas, né? Porque não é uma questão só de negociação do que você quer, mas sim do que Donald Trump acha que é importante para os Estados Unidos e não para qualquer país. E aí ele falou sobre tomar o petróleo do Irã e considerou controle da ilha de Karg. E aí eu vou separar também uma fala aqui de Donald Trump, que o presidente dos Estados Unidos afirmou que o país poderia ficar com o petróleo do Irã. Poderia ficar. Em que situação? Como que ele vai ficar com o petróleo do Irã? Pensando nessa região estratégica. Ele sempre mira em regiões estratégicas, seja de minerais, seja de petróleo, seja de posicionamento, né? São ideias que a gente já viu que foram adotadas na Venezuela, são manobras e ideias que ele já colocou em prática quando tentou, ou não colocou, mas tentou ali ameaçar a Groenlândia. Então a gente vê a mesma operação de Donald Trump. E qual é o limite disso? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é o limite? Porque parece que enquanto está no Oriente Médio e está longe de outros países, os países acabam fazendo vistas grossas em relação a isso. Quando estava na Venezuela, que também estava longe ali de Europa e tudo mais, você não só geograficamente, porque o Oriente Médio nem está tão longe assim, mas pensando em posicionamentos e tudo mais, enquanto é com o vizinho, tudo bem. Enquanto é lá na América Latina, tudo bem. Mas quando ele implicar com outros países e quando ele chegar mais perto,
Qual que vai ser o limite? Quando que as pessoas vão começar a se preocupar com esse posicionamento de imposição e dominação de Donald Trump? Qual vai ser o limite? Quando chegar perto de mais alguém? Quando chegar mais próximo de um outro país que tenha mais ali poder para tentar barrar? É isso que a gente precisa se perguntar, porque por enquanto parece que ele está sem limite e sem freio. Ele usa uma desculpa, tem um pretexto, ele invade o país e fala que vai tomar as reservas, ele invade outro país e fala que vai tomar conta daquela produção de petróleo e as pessoas estão deixando rolar sem limite. Precisa colocar limite no Donald Trump porque ele realmente age como um garoto mimado e continua agindo dessa forma. Ele precisa de limites, acredito eu. Mas quando vai chegar isso? Quando os países vão olhar e falar, está na hora de fazer alguma coisa, está na hora de bater de frente com o Donald Trump? Parece que enquanto está distante, está tudo bem. Mas eu quero ver quando isso começar a mudar e começar a se aproximar de outros países, se eles vão continuar com esse posicionamento. Vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de IGPM, vindo já para o nosso Brasilzão e para o nosso bolso, porque hoje saiu o famoso índice de aluguel da FGV, era muito conhecido por ser o índice que reajustava os aluguéis, por isso ele é conhecido dessa forma, e ele caiu em fevereiro e voltou a subir em março. E aí a pergunta que fica é, por que ele voltou a subir em março? Porque o IGPM, como a gente sabe, se a gente não sabe, a gente conta, para quem não sabe aí em casa, ele é um índice que tem uma ponderação de vários outros índices. Os índices ao produtor, que é, na verdade, o IPA, que é o atacado, os preços ao consumidor, que é o mais próximo do nosso bolso diretamente, e o Índice Nacional da Construção Civil, que também tem um peso no IGPM e acaba, tanto o produtor quanto o INCC aqui, acabam tendo algumas suscetibilidades diferentes, algumas sensibilidades maiores, por exemplo, ao dólar. Então, vamos entender de onde veio essa alta do IGPM e o que deve chegar no nosso bolso nos próximos meses, porque quando a gente olha índices ao produtor ou ao atacado, isso, se persistir, chega ao nosso bolso em algum momento. Então, já vamos entender esse comportamento do IGPM para tentar também prever, né, não sendo aqui uma mãe de Ná, mas tentar entender o comportamento do que vem por aí nos preços ao consumidor. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar como é que ficou o panorama geral do IGPM e depois a gente entra nos pontos específicos aqui. Em março de 2025, no ano passado, o IGPM tinha tido uma queda de 0,34%, em fevereiro desse ano, mês passado, uma queda de 0,73%, e em março desse ano volta a subir 0,52%. O acumulado do ano, pensando de janeiro a março, está em 0,19%, mas o acumulado em 12 meses, devido a várias quedas do IGPM durante o ano passado, ele está em 1,83% de queda. Ele está negativo ainda, isso por conta do comportamento de alguns preços ao consumidor e principalmente ao produtor, que arrefeceram durante o ano passado. Então, o comportamento de acumulado dele está negativo. Até se a gente olha o gráfico aqui, vamos colocar o pessoal de casa acompanhar, quando a gente olha o gráfico ao longo do tempo, isso fica até um pouco mais visível. Aqui, comparando só o mês passado com esse, o IGPM caiu 0,73 no mês passado e sobe 0,52, como a gente já falou. O IPA-M, que é o preço ao atacado ou ao produtor, sai de uma queda de 1,18 para um aumento de 0,61 nos preços, de forma geral. O IPC ficou no 0 a 0, ficou igual ao mês passado, mas aqui mostrando mais uma alta de 0,30. E o INCC acelerou um pouquinho. Um ponto importante aqui que vem dessa fotografia do IPA, que a gente não vai ter aqui, mas que eu quero comentar com vocês, é que alguns itens ao produtor já têm mostrado um comportamento de alta, itens esses que já estavam apontando alta no IPCA 15 e que, se persistir essa alta, se essas altas persistirem de forma geral, isso vai continuar pressionando o nosso bolso lá na ponta. Caso do feijão, que subiu 13% ao produtor no mês anterior, já apareceu no IPCA 15 como uma das maiores altas do grupo dos alimentos e agora sobe 20,91%.
Outro item aqui que acaba aparecendo alta no preço ao atacado e que também já mostrou um comportamento de alta no IPCA 15, então pode pressionar o nosso bolso no médio e longo prazo, são os bovinos, que subiram 2,16 no mês anterior e continuam em alta de 5,17 nesse mês. E essa alta vai acumulando e uma hora é repassada ao preço ao consumidor. Então, pontos para a gente ficar atento aqui nos próximos momentos do nosso IPCA. Vamos já passar pelo índice de preços ao consumidor, porque alguns preços já mostraram alta nesse mês, outros mostraram arrefecimento, e a AGV ela tem uma metodologia diferente de olhar para a inflação. Então, só vamos passar já pelos preços ao consumidor para dar tempo de chegar ali ao que mexe realmente com o nosso bolso, que é justamente a alta, por exemplo, da gasolina, que já aparece aqui no índice ao consumidor esse mês. Teve uma pequena alta no mês passado de 0,35, mas agora já aponta uma alta de 1,12 o IGPM. E isso pode ser um comportamento importante para a gente olhar os combustíveis nos próximos meses. Os serviços bancários subiram 1,97, a taxa de esgoto residencial 1,59, o cinema 13,5 e o tomate, que normalmente tem um comportamento inflacionário sazonal no começo do ano, subiu 8,21. Entre as quedas, a passagem aérea caiu 17,93. Lembrando aqui que os pesos na metodologia da FGV são diferentes do IPCA, então a gente não tem uma relação direta, mas já dá para ter uma ideia do que pode pressionar o nosso bolso ou aliviar no mês fechado de março. O perfume caiu 4,67, a maçã 4,59, protetores para pele, usem filtro solar, caiu 2,09 e o café em pó também mostrou queda no bolso do consumidor. Então, essa é a expectativa do que pode aparecer pressionando março no IPCA fechado. Lembrando que a gasolina não apareceu pressionada ainda, porque não pegou todo o efeito, pelo menos no IPCA 15, não tinha pegado todo o efeito da alta dos postos, que inclusive correram na frente para aumentar a gasolina, para aumentar diesel. Então, isso ainda não apareceu no IPCA 15, mas pode aparecer no IPCA fechado, que vai pegar o mês fechado inteiro, o mês total ali. E o cinema subindo 13,5 aí, uma tristeza, mas sabe onde vocês podem assistir um documentário de graça e sem pagar a alta de 13,5 no ingresso de cinema? Aqui no ICL, porque amanhã a gente tem o documentário do golpe do Banco Master, que vai passar vai contar a história da pirâmide financeira que o Master se envolveu. Então, o cinema tá caro? Tá caro. Mas aqui a gente vai apresentar o filme, o documentário de graça. E respondendo aqui a nossa enquete, com o petróleo a $116, o que vai subir primeiro no Brasil? Combustíveis e passagens aéreas ficou com 25% de votos da nossa audiência. Inflação, tudo junto e misturado, com 60%. Já o pessoal ligado aí nesse efeito em cadeia da alta do preço dos combustíveis. E mais do que isso, persistência dessa alta. Ou a minha pressão com o preço do posto. Eu estou entre a 2 e a 3 aqui, porque cada ida a um posto também tem sido um susto para mim. Mas agora, então, chamando vocês para estarem com a gente na terça-feira, amanhã, às 8 horas, iclmercado.com.br, garante seu ingresso, é de graça, vocês vão assistir o documentário em primeira mão ou cliquem aqui no QR Code no cantinho. O documentário está ficando muito legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer esse outro lado do golpe do Banco Master. Agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão prontos para receber vocês. E eu volto amanhã. A gente fala de focos, que hoje foi uma correria só. A gente fala de focos amanhã e o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. É amanhã, turma, terça-feira, 8 horas da noite, o documentário que a gente fez sobre o Banco Master. Você não pode perder.
porque pela primeira vez a gente vai explicar de verdade o que esse golpe tinha de tão especial, diria até inédito, e fez com que tantas pessoas perdessem tanto dinheiro. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.